Então, pessoal, continuando aqui, nessa segunda parte da aula, então a gente vai estar trabalhando com o trabalho realizado por uma força-peso. Então, qualquer objeto que possui massa, ele vai ter uma força-peso. Então, P, ou força-peso, ela vai ser dada pelo quê? Então, P, que é igual a força-peso, é igual a massa vezes a gravidade. A massa do corpo vezes a gravidade do planeta que ela está localizado, no caso aqui da Terra, gravidade da Terra. Então, no PET tem que ao levarmos um livro de uma mesa para a prateleira, alguns metros acima, estamos realizando um trabalho sobre o livro. Então, vamos imaginar o quê? A gente tem uma mesa aqui, e ao lado dessa mesa, vou tentar desenhar aqui uma paredezinha aqui, tem uma prateleira em cima nessa parede. Então, tem uma prateleirazinha aqui na parede. Supondo então que tem um bloco bloquinho aqui em cima da mesa, ele tem, e você pega, aí tem o Joãozinho aqui, que é o mesmo do outro exemplo, pega aqui, vai pegar esse bloco, aplicar uma força para cima e colocar ele em cima, movimentar esse bloco então da mesa para a prateleira. Então, ele vai pegar esse bloco que está aqui e vai colocar em cima da prateleira. Então, pegou aqui, deslocou dessa altura para essa uma segunda altura aqui. Então, vai estar deslocando uma certa altura, né? Saindo do ponto A, vou colocar aqui, até no ponto B. Essa é a nossa altura. Beleza? A força-peso também participa desse processo, mas puxando o livro para baixo, no sentido oposto ao deslocamento pretendido. Então, se o João faz uma força, vou chamar aqui de F1, de F para cima, então o João fez uma força aqui F para cima, o corpo por si só vai fazer uma força-peso devido à sua massa e à gravidade e puxar o corpo para baixo. Então, o peso também participa desse processo, mas puxando o livro para baixo, no sentido oposto do deslocamento pretendido. Por isso que quando você tenta elevar alguma coisa, levantar, por exemplo, você quer levantar uma mesa, você vai fazer uma força suficiente para romper o peso dela e conseguir levantar. Se na hora que você vai levantar essa caixa, esse livro, você tem que romper com o peso dele para conseguir tirar ele de cima da mesa e colocar em cima da prateleira. Beleza? Então, no sentido oposto do deslocamento pretendido. Caso o livro estivesse sendo levado no sentido ao proposto, por exemplo, sendo colocado numa prateleira de baixo, ou mesmo caindo, a força-peso estaria no mesmo sentido desse deslocamento. Então, por exemplo, no segunda ideia aqui, essa aqui é a primeira ideia. Na segunda ideia, você tem essa mesa aqui também. Só que o João, na hora que ele vai tirar o livro de cima da mesa, ele acaba fazendo com que ele caia. Então, ele vai empurrar para baixo
livro. Então, a força vai estar no mesmo sentido do deslocamento. A força-peso pode realizar um trabalho motor ou resistente. Então, o trabalho da força-peso será motor quando o deslocamento é no mesmo sentido da gravidade, ou seja, for para baixo. Quando o deslocamento do bloquinho for para baixo, então você tem aqui o bloquinho. Se ele estiver deslocando para baixo, saindo do ponto A aqui até um ponto B, o trabalho da força-peso será maior que zero. Então, será uma força motor. Se a força-peso estiver no sentido contrário, então você faz uma força para cima e o peso está para baixo. Então, aqui é o ponto A, vai até um ponto B. Então, o trabalho do peso, da força-peso, será menor que zero. Então, será resistente. Então, existem duas situações. Vamos recapitular isso aqui. Quando você tem um objeto e você quer fazer com que ele aumente a altura dele e sair de um ponto inicial para um ponto final, onde que você aumente sua altura, então você está aqui e você quer levar seu objeto aqui para cima. Então você tem um objeto aqui, você quer colocar mais acima, então você quer sair desse ponto aqui para cá. Nesse caso, o trabalho da força-peso será menor que zero e será resistente. Por quê? A força-peso sempre aponta para o centro da Terra. Beleza? Agora, numa segunda situação, onde que tem o seu objeto está mais acima e você quer levar ele para um ponto mais abaixo, o trabalho da força-peso aqui vai ser maior do que zero, logo ela vai agir como uma força motor. Um pouco confuso, mas vocês vão conseguir entender. Então, o PET ele define assim, que se o peso e o deslocamento estiverem no mesmo sentido, aqui, peso e deslocamento estiverem no mesmo sentido, o trabalho realizado pelo peso será motor. Se o peso e o deslocamento estiverem em sentidos opostos, o trabalho realizado por ela, no caso a força-peso, será resistente. Então, se você quer colocar o objeto num ponto mais alto, o trabalho é resistente. Se você quer colocar o objeto num ponto mais baixo, o trabalho é motor. Então, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. O trabalho, em geral, pode-se dizer que não depende da trajetória, depende do ponto inicial e do ponto final. Então, se você tem aqui um objeto que está em cima de um local aqui, e você quer levar ele para um ponto mais alto, você quer levar ele para cá, independente se você faça um zigue-zague, ou se você desça mais um pouquinho, vai e volta, ou se você faça uma linha reta desse ponto aqui até... Deixa eu fazer melhor aqui. Então, você tem aqui os dois pontos, né? Você tem o ponto A e o ponto B. Você tem seu objeto aqui, que está no ponto A, e você quer levar ele até o ponto B. Você define, então, 3 trajetórias para fazer esse deslocamento. A primeira, você sai do ponto A em linha reta e vai até o ponto B. A segunda trajetória, você sai do ponto A, faz uma curva por fora, desce um pouquinho, volta, sobe e chega até o ponto B.
E meu terceira trajetória, você sai, vai um pouquinho para a esquerda, sobe e chega também ao ponto B. Pela ideia do trabalho, o trabalho realizado nesses três caminhos vão ser o mesmo. Por quê? Ele não depende da trajetória, depende em aonde o seu peso vai estar no início e onde seu peso estará no final. Então, se seu peso sai do ponto A e vai até o ponto B, vai de A para B, independente da trajetória, o trabalho realizado será o mesmo. Então, vamos lá para o exemplinho que o Pet traz aqui para a gente. O exemplo fala o quê? Você pega do chão um pacote de açúcar de 5 quilogramas, coloca em uma prateleira de 2 metros de altura. Enquanto você levanta o pacote, a força que você aplica sobre ele realiza um trabalho. Então você está realizando um trabalho sobre o pacote. A força-peso que age sobre o pacote também realiza um trabalho. Então você tem o trabalho da força-peso. Considerando G igual a 10 metros por segundo, determine quanto vale o peso desse pacote de massa de pacote de açúcar. Então, como eu falei para você, o peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Se o pacote de açúcar tem 5 kg, a gente tem que M é igual a 5 kg. G foi dado como 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente pode substituir aqui dentro da nossa fórmula, né? Então P é igual a 5 vezes 10, que é igual a 50 newtons. Então, essa é a força que o peso irá fazer. Agora, na questão B, então isso aqui foi a A, pede o trabalho realizado pela força-peso durante a subida do pacote. Então, o trabalho vai ser relacionado com o deslocamento aqui. Então, o peso ele puxa, empurra para baixo, e a força que você coloca no objeto para fazer com que ele eleve, empurra para cima. O pacote irá subir. Então, o ângulo entre esses dois vetores aqui será de 180 graus. Ou, se você está trabalhando somente com a ideia, a força-peso vai fazer um movimento contrário à força que você está fazendo para levar o pacote de açúcar para cima. Então, nós podemos falar que o trabalho do peso é igual ao peso
vezes a altura deslocada vezes o cosseno de 180 graus, que é esse cosseno da relação de um para o outro aqui. Beleza? Então, nosso trabalho aqui trabalho do peso é igual a 50 newtons vezes o deslocamento à altura, que é igual a 2 metros, vezes cosseno de 180 menos 1. O trabalho do peso vai ser igual a menos 100 joules. Então, se o trabalho do peso ele é negativo, logo T menor que zero, então é um trabalho resistente. Então aqui eu já respondi a C, né? E vai ser resistente porque o trabalho vai ser negativo porque ele está no sentido contrário do movimento. Trabalho será resistente, pois está no sentido contrário do movimento do pacote. Beleza? Então, resolvido o exemplinho, vamos confirmar aqui através da resposta. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso é de 50 newtons. Ok. Trabalho, então, vai ser F, a força-peso, vezes a distância, vezes o cosseno de 180. Então, o trabalho vai ser de menos 100 joules. Ok. Esse trabalho será resistente, porque quando a pessoa leva um pacote de açúcar para cima, a força-peso está puxando para baixo, no sentido oposto ao deslocamento. Esse deslocamento no sentido oposto está sendo confirmado pelo ângulo de 180 graus, que demonstra que as forças estão no sentido contrário. Então, ok. Finalizamos a primeira semana. Peço que vocês tentem resolver os exercícios, né, dessa semana, para que a gente possa estar corrigindo. Qualquer dúvida podem estar mandando dentro do Classroom. Os exercícios são parecidos com um dos exemplos. Deixa eu abrir aqui para dar uma olhadinha junto com vocês. Vamos ver aqui as atividades. As atividades, durante a aula de educação física, eu realizava exercício, o aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, então bem parecido com aqueles que a gente resolveu. Então são 4 exercíciozinhos, 5 exercícios. 4 exercícios nessa primeira semana só. Tentem fazer, qualquer dúvida, entre em contato pelo Classroom. Que eu estarei sanando, e se acharem necessário, a gente pode estar marcando um dia para fazer uma aula síncrona, tá bom? Abraço, até a próxima semana.